Olá, eu sou Lúcio Taveira, feiticeiro. Eu estou vindo aqui para comentar sobre uma pergunta que me fizeram. Muitas pessoas às vezes se veem em problemas com feiticeiros, com bruxos, com luciferianos, com satanistas. Algumas pessoas tentam de forma humana resolver os problemas, né? E o que acontece se você tentar matar fisicamente um feiticeiro, um filho de Samael, um bruxo, um discípulo de Mago Negro? O que acontece com essa pessoa e o que acontece com o espírito desse feiticeiro, desse discípulo? Bom, pessoal, muita gente não entende ainda o tamanho do poder e da gravidade de se mexer com um discípulo de Mago Negro ou com um feiticeiro. Muito por causa do poder que a igreja cristã, em geral, de modo geral, tentou aplicar sobre tudo aquilo que é contrário aos dogmas religiosos deles, se impondo com o poder, se impondo com a autoridade, executando o exorcismo, por exemplo, que é um dos casos que mais resolvem problemas de possessões demoníacas, de possessões de espíritos demoníacos, de demônios de segunda categoria. Os de primeira categoria jamais tomam posse de pessoas, né? Eles jamais entram dentro dos corpos. Então vamos lá. Quando você mata fisicamente um discípulo de Mago Negro ou um feiticeiro, esse discípulo ele passa por um período de adaptação ao plano espiritual. Ele vai conhecer novas feitiçarias, novas formas de influenciar as pessoas, e ele vai atacar a pessoa que foi a causadora da morte física da matéria dele. Mas ele não vai atacar de forma direta. Geralmente esses espíritos, depois de desencarnados, eles começam a atacar todos ao redor daqueles que foram os responsáveis pela morte física dele. Então eles geralmente começam a atacar a família, os filhos, os pais, os irmãos. Em segunda mão, eles começam a atacar a vida financeira dessas pessoas. E a forma que eles têm para atacar a vida financeira não é só causando prejuízo, não, mas sim trazendo doenças onde as pessoas que têm ali 10, 15, 20 milhões de patrimônio vão começar a perder esse dinheiro em busca de uma cura que nunca vai chegar, porque é uma cura de um problema espiritual que nunca vai ser detectada por nenhum tipo de médico, né? Como se livrar disso? Como é que você se afasta disso? Não tem forma, gente. Infelizmente não tem forma. Não tem como, a não ser a santidade e a castidade. Assim mesmo, a pessoa que vive em santidade e castidade, nós podemos usar, por exemplo, o caso da Annalise Michel, né? Que deu origem ao filme O Exorcismo de Emily Rose. Annalise Michel, ela foi possuída, né, por um demônio de segunda categoria. Apesar da sua santidade, da sua castidade, ainda assim ela sofreu todos os males de alguém que é possuído por um demônio de segunda categoria. E a única coisa que não aconteceu foram ao redor dela, ao derredor dela. A vida financeira da família não caiu, a saúde da vida dos familiares também não caiu, mas ela se afundou realmente, ela realmente perdeu a vida, né? É um caso que, se você buscar aí na internet, você vai encontrar várias fontes. Então, assim, o melhor caminho que tem para você andar bem, para você se livrar da maldição ou da feitiçaria de um discípulo de Mago Negro, ou mesmo de uma feitiçaria, ou mesmo de um esconjuro, é o pedido de perdão, é a negociação com o discípulo de Mago Negro ou com o feiticeiro. Não existe outro caminho, né? E muitos dos discípulos não perdoam. Eu posso dizer isso por uma experiência que eu acompanho, de uma pessoa que ela realmente estava destruindo a vida de duas pessoas. E ela chegou num ponto da vida dela que ela decidiu que ela já não ia mais agir com tanta potência, que ela realmente ia dar um alívio para essas pessoas.
esse discípulo ele se viu vingado, vamos dizer assim, ele se sentiu... ele achou que era o bastante para ele, né? Embora ele tenha feito coisas, ele mesmo relatou, que nunca mais terão volta. Isso não são coisas que não terão volta. Foram coisas pactuadas dele com os daimons dele, com as deidades dele. Então, por exemplo, a questão de filho, né? Uma das pessoas tinha a possibilidade de ter filhos, e é certo que o primeiro ou o segundo filho vai ser uma encarnação muito pesada, vai ter um filho com problemas seríssimos de saúde, psicológicos e também toxicológicos, né? Então, assim, a melhor forma que você tem é você tentar negociar com o discípulo ou com o feiticeiro, você conseguir o perdão dele ou negociar o perdão com ele. Infelizmente ou felizmente, né? Infelizmente para quem não acredita nisso, para quem sofre desse mal, e felizmente para os feiticeiros, esse é o poder que você recebe quando você é um discípulo de Mago Negro, quando você é um feiticeiro realmente de poder, quando você realmente tem a possibilidade e a conexão com esse tipo de espírito. Então, muito cuidado quando você lidar com o nome de um feiticeiro, com o nome de um discípulo, como você se refere à pessoa desse discípulo ou desse feiticeiro. Parece que você está sozinho, mas, por exemplo, eu carrego o olho que tudo vê, aqui essa tatuagem. O olho que tudo vê, basicamente e simbologicamente dentro da minha feitiçaria, ele é o olho que tudo vê. Tudo que os meus olhos não alcançam, meus ouvidos não ouvem, eu vejo e ouço através dessa espiritualidade que me acompanha. Então a gente sabe o nome, sobrenome, conhece a família, a vida de cada pessoa que difama a nossa pessoa, difama o nosso culto, difama o meu trabalho. Eu sou uma pessoa, um feiticeiro, que eu prezo muito pelo respeito aos outros. Mas quando me desrespeitam, eu bato na mesma altura e às vezes até de forma desmedida. Então, eu queria deixar essa mensagem para vocês, para que vocês tomassem cuidado. Muitas vezes você não sabe com quem está lidando, você não sabe com que tipo de força você está lidando. A pessoa pode parecer uma pessoa simples, comum, e de repente ela está cercada por deidades muito poderosas que podem te amaldiçoar até a terceira ou quarta geração, né? Então, a melhor forma é tentar negociar perdão ou negociar de outra forma um jeito para que você não sofra as consequências de um feitiço ou de um esconjuro de um discípulo de Mago Negro. Essa é a nossa mensagem de hoje. Etan, Agios, Ave.